Olá, mais um episódio do nosso podcast Saúde Integral da Mulher, o SIM. Temos o prazer de receber a Suzana Bonumar, que é nutricionista clínica com 30 anos de atuação em consultório, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade de São Paulo, atuou como nutricionista do ambulatório de ginecologia e do ambulatório de nutrição esportiva do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, fundadora e nutricionista da consultoria nutricional Food Coach. Suzana, seja bem-vinda. Acho que assim, é um tema extremamente importante, a sua formação, não só na nutrição esportiva, mas atuando junto ao ambulatório de ginecologia, né, que é o que nós aqui atuamos. Eu gostaria que, ao fim desse nosso bate-papo, possamos entender o papel da alimentação e também colocá-la no lugar dela, né? Na questão de também ver os limites em que elas alcançam para a construção de nossa saúde. Muito obrigado tê-la aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você sobre saúde. Eu começo te perguntando, Suzana, e assim, eu fico pensando, quando a gente já conversei com você em outra situação, mas aqui organizando o que seria tão interessante para conversarmos, eu vim fazendo uma reflexão que antigamente, obviamente, os nossos antepassados, eles tinham objetivos, né, de se alimentar para se saciar, não necessariamente se alimentar, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Caçavam, colhiam, então eles corriam para ir atrás da sua presa para comer. Hoje, obviamente, que é tudo muito mais passivo, tudo muito mais fácil, mas ali eles não tinham escolha. A primeira coisa que viam, eles matavam, caçavam, plantavam, colhiam, comiam e ia relativamente bem. Hoje que nós temos tanta escolha, é tão passivo, né, essa questão da alimentação, parece que ficou mais difícil comer, ficou mais difícil escolher, ficou mais difícil entender a alimentação. Por que isso tem acontecido? Na sua opinião, por que tem isso? O que está acontecendo aí na nossa sociedade que faz com que tenha essa característica? No momento que a gente tem tantas opções, também tem tanta dificuldade e tanta alimentação ruim. Eu acho que tem vários fatores desafiadores, né, hoje em dia. O primeiro deles é que a gente tem mais consciência do papel da alimentação na nossa saúde e a nossa população está envelhecendo. Então, as pessoas têm buscado muito a longevidade, estratégias para envelhecer bem e permanecer bem. Acho que isso é um ponto, né? Antigamente não se pensava nisso. O alimento servia para matar a fome e sobreviver, mas não necessariamente para trazer saúde ou para prevenir doença. E tem um outro fator que eu acho que é muito importante, que é o excesso de informação, principalmente pelas mídias sociais, né? Sempre em forma de notícias terroristas ou sensacionalistas, colocando o alimento como bom ou ruim. Então, as pessoas ficam montando listas mentais do que deve ser excluído e do que deve ser consumido. E isso gera muita confusão, porque a alimentação e a saúde não funcionam dessa forma, né? É uma sintonia muito mais complexa e afiada do que isso. Então, eu acho que isso, somado à falta de tempo e a necessidade de buscar por uma alimentação mais rápida e prática, dificultou muito a vida das pessoas e as escolhas alimentares, né? Ao passo que a gente faz assim, tem a refeição que quiser por perto, né? Para atender até necessidades emocionais de solidão, de cansaço, de estresse, existe o desejo também de ficar bem. Então é um conflito constante na vida das pessoas. E a comida, obviamente, que ela é fundamental para ser o nosso aporte de nutrientes, mas também ela é um prazer, certo? Sim. Ela deveria ser desconsiderada desse prazer ou não? Digo, devemos habituar-nos, então, assim, esqueçamos, então, que comida pode ser uma fonte de prazer e concentremos, então, só na busca daqueles nutrientes que nos são caros, nos são importantes, ou dá para mesclar tudo isso? Dá, e é importante continuar tendo prazer na alimentação, né? Esse prazer pela gastronomia movimenta o mundo, a economia, né? Atrás de novidades e de tecnologia, isso é muito favorável.
O que não é interessante é o desequilíbrio. É pensar só nesse lado, só no prazer, só de atender aos caprichos do paladar. E a gente tem uma variedade tão grande de alimentos que é possível a gente se alimentar com prazer e com uma rica gama de nutrientes. Maravilha. E, Suzana, obviamente que a alimentação é um pilar fundamental em todas as condições de saúde, né? Você vê uma hipertensão arterial, muitas vezes, a depender do seu nível, você controla com alimentação, restringindo ou não, mudando. Um diabetes, você também consegue, em algumas situações, a depender dos seus níveis, controlar só com alimentação. Uma hipercolesterolemia também, com exercício físico e outras estratégias que são naturais, estão ali a nosso prazer, às nossas mãos de uma forma muito mais barata e muito menos danosa do que remédio, né? Mas agora, os alimentos têm os nutrientes, têm vários papéis, né? E aí alguém que trata de alguma doença específica vai advogar a favor de certos nutrientes, outros a favor de outros nutrientes. Sempre devemos individualizar, ou existiria algo que seria bom para quase todo mundo? Óbvio que condições extremas não se encaixaria nisso. Um exemplo, muito se fala de dieta anti-inflamatória, a gente vai falar muito mais sobre isso no final. Dieta inflamatória seria bom para alguém? Se não é, por que não é só anti-inflamatório? É mais ou menos nesse sentido. Existiria one size fits all ou você sempre deve individualizar? Existe um consenso de uma prática alimentar mais favorável à saúde. Ainda a dieta mediterrânea é tida como uma referência de longevidade e saúde, que é uma alimentação rica em alimentos frescos, em frutas, vegetais, em azeite, oleaginosas, sementes, grãos. Uma dieta que favorece o consumo de alimentos de produção local e dentro da sazonalidade, porque isso diminui bastante o risco de contaminação por agrotóxicos e químicos. E uma alimentação reduzida em carne vermelha, em gordura saturada, em alimentos ultraprocessados. Então, isso é um consenso para qualquer situação, falando de criança, adolescente, idoso, pessoas com doença, sem doença, que praticam esportes ou sedentários. Agora, o plano alimentar, a estratégia nutricional, ela é muito particular. Então, por exemplo, uma pessoa que tem anemia, ela deve ficar mais atenta ao consumo de ferro. Mas existem pessoas que têm excesso de ferro no corpo, né? Que têm a ferritina elevada. Essas pessoas devem reduzir o consumo de ferro. Tem pessoas que precisam consumir mais fibra, outras precisam reduzir, porque tem muita fermentação, por exemplo, tem uma certa sensibilidade a determinados alimentos. Então, existe sim esse consenso, mas a alimentação, o conjunto, a combinação dos nutrientes para cada um é muito pessoal. E é um fato ou não? Essa é uma pergunta, me desculpa. As verdades foram se transformando no decorrer do tempo? Sempre me vem a história do ovo. Sempre me vem a história do ovo. Eu lembro do meu pai, e hoje eu vi uma informação mais fidedigna sobre isso. Eu lembro do meu pai restringindo em orientações. Vocês não podem comer muito na semana. Meu pai era cardiologista. Eu vi que até um certo tempo a Associação Americana recomendava 3 ovos por semana, porque do contrário isso poderia ser pior para o colesterol, uma série de coisas. E hoje parece-me que o ovo tem uma série de outras propriedades muito mais nutritivas e muito mais positivas, e hoje eu não vejo, pelo menos falar, de grandes defeitos da alimentação com ovo. Muda muito? O ovo deixou de ser vilão, virou um herói? É um herói ou ele precisa também ser ajustado? Tem outros alimentos, como os ovos, que também foram sendo transformados durante o tempo? Sim, eu acho que, a ciência está evoluindo cada vez mais nessa questão, e muitas vezes a gente tem um estudo sinalizando uma direção, mas
Depois de alguns anos, estudos com um melhor desenho, com uma melhor metodologia, mostram um outro caminho. Então, existe uma evolução, né, científica, mas existe também uma diferença do contexto que é estudado, do contexto que é colocada essa informação, né? Então, a gente não pode analisar o ovo ou nenhum alimento de maneira isolada numa dieta. Nenhum alimento vai trazer saúde ou doença Por si só. por si só, é o conjunto. Então, se eu consumo um pouco mais de gordura, mas eu tenho uma base alimentar rica em fibras, rica em antioxidantes e com muitos alimentos nutritivos e favoráveis, isso não é nenhum problema. Agora, se a minha alimentação é a base de ovo, doce, industrializados, vai ser um problema. Então, a população que está sendo estudada e o contexto todo, né, desse estudo é muito importante. Por isso que é difícil analisar uma informação científica, ela não pode ser analisada de maneira leiga, ela tem que ser interpretada por profissionais que sabem fazer a leitura desse estudo para poder julgar da melhor forma e contextualizar o resultado. Tá? Então, hoje em dia, muitas pessoas têm acesso aos estudos e lançam notícias, batata frita faz bem, devemos consumir não sei quanto de chocolate por dia, sem contextualizar nada. Isso confunde muito e bagunça a vida das pessoas. Minha impressão, como estávamos conversando há pouco, é que deposita-se muita responsabilidade em um só dos pilares, né? E não necessariamente ele vai caminhar de forma isolada, né? O exercício físico, orientação medicamentosa quando necessário. Obviamente que sempre que a gente puder evitar, é melhor, né? Mas isoladamente, assim, mindfulness, estresse, que faz parte da vida atual, né? E o que é? Qual seria uma diferença? Será que a gente pode diferenciar, Suzana, um alimentar do se saciar? Assim, qual que é a barreira? Se a partir daqui eu não preciso mais, a partir daqui eu tô gula, o que é essa diferença da alimentação para a saciedade? É tão importante a gente aprender isso, né? Porque eu acho que muitas pessoas passam uma vida sem prestar atenção a esses sinais do corpo. Então, uma coisa é saciedade, que é cessar a fome. Eu estava com fome, eu comi alguma coisa, não estou mais. Isso não significa que eu alimentei o meu corpo de nutrientes capazes de melhorar a minha saúde. Então, um exemplo, eu posso comer um pacote de biscoito e ficar saciada, mas eu não ingeri nenhum nutriente interessante para o meu corpo, ou quase nenhum. Mas eu posso, por outro lado, consumir um iogurte com aveia, frutas e sementes e nem ficar tão saciada, mas muito bem alimentada. Eu acho que um limite para a gente sempre observar é: eu estou com fome ainda ou não? Eu posso estar com desejo de repetir, de fazer um segundo prato, mas se eu não estou com fome mais, será que não é o momento de parar? Porque o nosso estômago não precisa ser preenchido sempre, ele precisa de um espaço para processar o alimento. É como se ele fosse um liquidificador, se a gente enche ele até a tampa, a gente não vai conseguir processar direito. E o estômago precisa desse espaço para que o suco gástrico envolva bem o alimento, consiga cumprir com essa etapa da digestão. E aí muitas pessoas acabam comendo demais e rápido, sem mastigar o alimento, e acabam sentindo muito desconforto depois, porque é muito difícil para o corpo quebrar esse alimento em partículas pequenas. Então ele permanece muito tempo no estômago incomodando, provocando distensão abdominal, gases, que é uma queixa cada vez mais frequente no consultório. E eu fico imaginando isso que você tá dizendo, é um treinamento mental, né? Porque você entendeu o recado: tô bem, quero mais, não preciso, quero mais, isso é prazer, mas eu já tive o prazer, porque o alimento é exatamente o mesmo, é fundamental. E o que seria uma tática? Você comentou sobre a rapidez, né? A rapidez versus sensação de saciedade e alimentação. Porque o mundo hoje, principalmente São Paulo, vamos dizer assim, né, outras metrópoles e obviamente também os profissionais de saúde no Brasil inteiro que estão
aquela correria, de repente pulou o horário do almoço, e como que ela consegue parar, ou na prática, porque é muito bonito, falar, você vai lá, almoça 40 minutos, 45, depois você fica uns 15 minutos sentado, mas a gente precisa, tem o ideal e tem o possível. Qual que seria uma tática, talvez, para que oriente quem esteja nos escutando, para colocar isso em voga, para fazer isso acontecer, quebrar essa rapidez? Eu acho que a chave principal é o equilíbrio, né? Então, o primeiro ponto é que essa refeição ela deve ser à base de vegetais e proteína. Eu vejo muitas pessoas buscando a saciedade no carboidrato, ou tendo esse carboidrato como prato principal. Então, eu vou comer um sanduíche em que o principal componente é o pão, ou uma massa, ou um risoto, ou uma torta. Então, é tentar trabalhar de maneira mais ou menos democrática entre os grupos alimentares, né? Minha refeição tem que ter vegetais, tem que ter uma proteína, que é um alimento de fonte animal, e ela pode ter carboidrato, mas o carboidrato não deve ser o nutriente usado para matar a fome, para saciar. Eu tenho que me saciar de todos os grupos alimentares, porque aí eu consigo um equilíbrio. E a gente sabe que tem um tempo para o corpo receber esse sinal da saciedade. Se a gente comer muito rápido, esse sinal não vai vir. E aí a gente é capaz de comer 2, 3 vezes mais. E sentir o efeito só depois. Porque o efeito não é de mais energia, é de letargia. Porque o corpo está trabalhando ali num processo digestivo que é trabalhoso, é longo. Então, se você come demais e vai trabalhar, isso não vai te dar uma disposição maior. A gente tem que pensar nisso. O que eu vejo muitas pessoas, de maneira até inconsciente, fazendo é comer mais com medo de sentir fome. Então... Preventivo, profilaxia. Eu tô saciado, mas eu vou ficar com fome se eu parar aqui. Tudo bem se ficar com fome de novo. A gente tem que ter esse planejamento de comer algo se sentir fome dali a 2, 3 horas. Querer almoçar o suficiente para só ter fome no jantar é um erro. A gente inevitavelmente vai ter que comer mais do que o corpo suporta. Então eu acho que uma estratégia é pensar nesse equilíbrio. Meu prato tem todos os nutrientes, não só o que eu gosto, tem bastante fibra, tem uma porção pelo menos de proteína, e mastigar bem o alimento. Não precisa mastigar 30, 40 vezes, mas mastigar bem, entregar para o estômago esse alimento preparado. E hoje em dia, muitas vezes almoça-se sozinho, né? Então, pela correria, eu fico lembrando aqui, eu tenho um tio queridíssimo, tio Tajiba, que ele é sempre o último a sair da mesa. A gente tá lá conversando, fica conversando, ele come, vai lá, organiza o prato dele. E tem uma sobrinha querida também, que é a Luísa, que ela parece que herdou isso dele. Ele fala assim, Luísa, acaba aí, porque agora a gente precisa levantar, mas ela tá lá comendo devagarzinho. Agora, uma outra pergunta. Nessa linha, por que procura-se tanto carboidrato para saciedade? Porque aí é saciedade e não alimentação. Sim. Nessa situação. E aí eu vou já emendar uma outra. Mas existem situações que o carboidrato é importante. Sem dúvida. Né? Eu não quero aqui criar um outro vilão para todas as situações. Então, por que se procura tanto o carboidrato para a saciedade? E quais seriam as situações que ele deixa de ser esse vilão da saciedade e seria fundamental, por exemplo? Ele é tão importante quanto todos os outros nutrientes, né? Mas eu acho que são alimentos muito gostosos, que agradam muito de uma forma geral, e são alimentos altamente energéticos. Então, até de uma maneira inconsciente, a gente busca suprir o mais rápido possível o nosso corpo de energia. E são alimentos que exigem menos da mastigação, em geral, né? E que têm um processamento mais fácil pelo corpo. Ele é sempre importante em quantidades diferentes. É claro, se a gente está falando de um diabético ou se a gente está falando de um atleta, as proporções vão mudando. Mas a chave não é tirar o carboidrato, é só evitar um consumo exagerado. E é aí que muita gente se perde, porque é comum ouvir de um paciente que carboidrato fazia mal, que no momento que tirou o carboidrato da alimentação, conseguiu emagrecer, se sentiu melhor. Mas as pessoas, às vezes, não tentam o caminho do meio, né? E se essa pessoa tivesse só reduzido o consumo de carboidrato? Ao invés de comer
4 fatias de pão, tentar comer 1, 2, será que o efeito não teria sido bom também, mas preservando um prazer, preservando um hábito que é importante para aquela pessoa? É mais fácil, parece para algumas pessoas, entender realmente que o alimento é vilão ou não, pode ou não pode, do que tentar controlar esse desejo, do que tentar esse treinamento de parar antes da hora. Eu posso, mas eu tenho um limite. E eu gosto muito de uma frase que diz que disciplina é liberdade, porque eu acho que é exatamente isso, né? As pessoas às vezes falam, puxa, eu não quero ter restrições, eu não quero ficar aprisionado, mas no momento que a gente tem um objetivo que é se manter saudável e é capaz de fazer escolhas, eu desejo, mas eu sei a hora de parar, isso é liberdade. E Suzana, você estava dizendo, trazendo o gancho que a disciplina é liberdade, né? Nós, como seres humanos, somos seres onívoros, escolhemos e podemos comer de tudo, né? Diferente de uma série de outras espécies aí da natureza. Isso muitas vezes pode ser um problema, então, né? Porque podemos escolher coisas erradas. Sim. O que seria algo que a gente sempre deveria estar na mente para ter no nosso prato? E uma outra pergunta na contramão de tudo isso, o que a gente, se possível, nunca deveria comer? Eu acho que ser onívoro e ter bastante possibilidades é muito bom, desde que a gente saiba usar. Se a gente não colocar um desequilíbrio nisso, é importante porque a gente acaba tendo um repertório alimentar grande com bastante possibilidade de ter uma alimentação completa. A gente sempre deve incluir no nosso prato uma boa quantidade de vegetais, porque são eles que trazem elementos antioxidantes, anti-inflamatórios e as fibras, que são extremamente importantes para a nossa saúde intestinal, que é uma outra questão que vem sendo estudada com bastante força, né, nos últimos anos. Então, a base da nossa alimentação, sendo vegetariano ou não, deveria ser de frutas e vegetais. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca uma referência de 400 gramas por dia, que dá mais ou menos umas 5 porções de frutas e vegetais por dia. E complementar essa refeição com uma boa fonte de proteína, que pode ser vegetal, pode ser animal, então pode ser desde ovos e carnes até proteínas vindas dos grãos, do tofu, dos queijos. E o carboidrato, que aí a gente vai dosando de acordo com o nosso gasto, né? Lembrando que a grande reserva de carboidrato no corpo é o músculo. Quanto mais exercício eu faço, mais carboidrato eu posso consumir, porque eu estou constantemente utilizando, depletando esse estoque muscular e preciso repor. Então, a gente tem que ter como base os vegetais e os demais ingredientes são um complemento. Agora, não existe nada, eu não vejo, não me passa nada em mente do que a gente não deveria consumir jamais, mas sim alguns alimentos que a gente tem que ter um cuidado no consumo, que deveriam ser alimentos de consumo eventual. Então, por exemplo, os embutidos, os alimentos ultraprocessados, os alimentos ricos em sódio, rico em gordura saturada, as frituras, os doces, são alimentos que podem fazer parte da nossa alimentação. E aí tem um ponto muito importante. Se a base da minha alimentação é boa, se eu tenho uma alimentação rica em fibras, uma alimentação bem diversificada, o doce vai ter um efeito melhor no meu corpo do que se eu não tiver essa base. Eu passei a semana inteira consumindo uma grande quantidade de fibras, me hidratando bem. Se meu corpo é cheio de recursos antioxidantes, anti-inflamatórios, não é um hambúrguer, não é uma sobremesa que vai prejudicar a minha saúde. Agora, se a base não está legal, minha alimentação é pobre e ainda assim eu abuso no final de semana desses alimentos, isso vai ser um problema. Pode causar doença? Pode. A alimentação tem um poder incrível de ajudar a promover saúde, mas também de ajudar a promover a doença. Então, por exemplo, se a gente abusa no consumo desses alimentos, né, ultraprocessados, que são os industrializados muito alterados, né, em relação à versão original,
com muita gordura, açúcares, muito fast food, eu vou ter um acúmulo de gordura corporal e isso por si já pode me deixar vulnerável a uma série de doenças, né? Então, a obesidade pode vir acompanhada de diabetes, de hipertensão, hipercolesterolemia, e uma doença vai engatando em outra e a gente entra num complexo preocupante. Por outro lado, se eu tenho uma alimentação rica em fibras, em antioxidantes, anti-inflamatórios, uma alimentação que me traz energia, bem-estar, eu estou prevenindo algumas doenças, retardando outras e melhorando os sintomas de muitas doenças já existentes. Então, é muito interessante como a gente pode dirigir a nossa saúde por meio da alimentação. Você disse que é muito importante ter frutas e vegetais pelos efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e todos os micronutrientes que eles estão presentes. Uma pessoa que é vegetariana ou vegana, sei que tem as suas diferenças, né? Deveria tomar algum cuidado especial ou ali eles encontram tudo o que precisam, onde deveriam estar mais atentos para que esse modo de viver seja totalmente compatível, não vou dizer com a vida, mas com a promoção de saúde e não na depressão de algo que seja necessário. Tem esse cuidado individual a isso? Sim, toda restrição alimentar exige cuidados específicos. Tá? Então, no momento que eu excluo determinados grupos, eu tenho que cuidar mais para que não falte nada. A alimentação vegetariana e vegana podem ser perfeitas, completas e fornecer todos os nutrientes, mas exige uma disciplina de quem faz muito grande. Parece estranho, mas não é incomum alguém que seja vegetariano e que não gosta de salada, e que não come vegetais, né? Aquele vegetariano que consome um monte de carboidrato, que vive à base de pão e macarrão. Então, quando eu restringo um grupo importante alimentar, que é a principal oferta de zinco, de ferro, de B12, eu preciso buscar isso de outros alimentos. Então, o prato do vegetariano ou do vegano é um prato com uma combinação muito rica. Ele deve ter muitas fontes alimentares diferentes para ser completo. O vegano, que é aquele que não consome nenhum alimento de origem animal, ele muito provavelmente precisa de uma reposição de vitamina B12, que é uma vitamina que a gente adquire de alimentos de origem animal. O vegetariano vai precisar ficar atentos a outras questões também, mas que podem ser atendidas pela alimentação. Então, por exemplo, o ferro, o ômega 3, a B12, o zinco, até mesmo a proteína, que pode ficar abaixo do necessário. E, em alguns casos, até a creatina, que é um suplemento que a gente usa muito em esportistas e que está muito presente nas carnes. Quando a gente fala de pessoas que buscam performance, provavelmente é um suplemento que a gente deve usar. Você falou aí de suplementos, né? E hoje vemos muito no consultório inúmeros pacientes com inúmeros suplementos, que muitas vezes elas mesmas não entendem o que estão tomando. Obviamente que quando são vários, não quer dizer nem que não tenha sido explicado, mas é difícil guardar, né? Mas me faz eu sempre vou refletindo sobre aquilo que vamos vendo, né? Hoje, uma alimentação adequada não é suficiente. É sempre necessário suplementos, dado números aí que são oferecidos, ou seja, a suplementação vem de alguma farmácia, manipulação, alguma outra coisa, não interessa, mas vem de uma farmácia. Se não tivéssemos a farmácia para isso, e veja que eu não estou falando de remédio, estou falando de suplementação, não seríamos saudáveis? Na maioria das vezes, a gente não precisa de nenhum suplemento, né? Salvo situações de deficiência nutricional ou pessoas numa condição de saúde mais fragilizada ou esportistas que praticam atividades físicas muito extenuantes,
De uma forma geral, uma alimentação equilibrada fornece todos os nutrientes que a gente precisa e com uma biodisponibilidade, com uma absorção muito boa pelo corpo. Né? A grande questão é que muitas pessoas não conseguem ou não estão dispostas a investirem numa alimentação equilibrada e aí se sentem bem consumindo um suplemento como se aquilo resolvesse o problema de um hábito que não está legal. E eu acredito que se a base da alimentação não está boa, não adianta suplementar. O suplemento é como a decoração do bolo. Se o bolo não está pronto, não adianta decorar. Não vai ter efeito nenhum, porque eu vou ter que colocar massa ainda por cima. Então a gente tem que colocar a casa em ordem. E aquilo que a gente não der conta de consumir de maneira natural, por conta do trabalho, por conta do paladar, de dificuldades de logísticas, aí a gente pode suplementar, mas também mediante uma análise bioquímica cuidadosa, né? Porque suplementar por suplementar pode trazer mais risco do que benefício. Já muitos estudos comprovaram aumento de mortalidade e morbidade com excesso de algumas vitaminas, porque algumas delas ficam acumuladas no nosso corpo. Então, não são estratégias tão inofensivas se eu faço uso daquilo por muitos anos, com dosagens que não foram bem trabalhadas. Então, muita gente fala assim, vou tomar um multivitamínico por segurança. É melhor não tomar. Por segurança, é melhor deixar o corpo... Até em busca de um benefício que não sabe qual é, achando que vitamina é o espinafre do Popeye, né? Exatamente. Vai ficar forte e fica... Tudo muito bem. E muitas pessoas depositando no suplemento soluções que deveriam que deveriam vir dos nossos hábitos, né? Então, uma pessoa que não dorme bem e se sente cansada, muitas vezes acha que é um suplemento, um estimulante, um energético que vai resolver. Esse suplemento está mascarando um problema que deve ser bem cuidado. Porque se ele não for cuidado, ele vai trazer outras consequências. Então, aquela pessoa que treina demais e não respeita o tempo de recuperação e acha que tomando uma série de antioxidantes vai resolver, também não vai. Se inspira em atletas de elite achando que o que eles fazem é saudável, né? Que não tem nada a ver com saúde, é performance. Exato, é a profissão deles sem discussão. Mas... E que tem uma vida curta naquela profissão. Por motivos óbvios, que é os excessos, né? Exatamente. Que para eles são necessários, são indiscutíveis a isso, né? Eu gosto muito desse pensamento, Suzana, que assim, realmente de ser um pilar, ser uma suplementação, porque assim, me preocupa muito a forma como se coloca a questão da alimentação. Vejo pessoas aí advogando, vou trazer um pouquinho para minha área, assim, o tratamento da endometriose com alimentação. Uhum. É óbvio que é uma doença inflamatória, então a doença anti-inflamatória, antioxidante vai ajudar nisso tudo. Mas se fizer só isso e não olhar se está crescendo ou não, se não tem dor ou não, não existe milagre. Seria melhor que fosse, né? E aí vem uma coisa que a gente falou, vou de novo trazer para a nossa área, parecendo que a dieta anti-inflamatória e antioxidante é para uma doença específica. Né? Que a endometriose, para isso, é bom para todo mundo, não é? Nem deveria ter esse nome, né? Deveria chamar uma alimentação equilibrada. E para todo mundo vai se beneficiar disso. Eu não sei por que tem esse nome, né? São os apelos. São os apelos. As manchetes. Exatamente. Para vender notícia e para dar ibope. E muitas pessoas realmente apostam nisso, acreditam que isso vai mudar a vida e vai fazer toda a diferença na saúde. E, inclusive, a gente sabe que o efeito placebo é muito potente. Sim. Né? Porque eu estou tomando essa poção mágica, eu vou ficar melhor. E aí, por acreditar nisso, eu me sinto realmente melhor. Né? Porque eu estou fazendo algo por mim. E uma pessoa pode passar uma vida acreditando que aquele suplemento ajudou por um efeito... E eu acho que, assim, em algumas situações se concentra tanta energia para conseguir executar aquilo que deixa de ver outras belezas, não estou dizendo nem de alimentação, né, que vira obsessões, né? Como você diz, todos os excessos e obsessão não deixa de ser um excesso, acaba fazendo mal, né?
E uma outra questão, muitas vezes a pessoa é tão difícil criar um hábito alimentar, né? Muitas vezes até pela nossa fraqueza de buscar o mais fácil ou de buscar o mais prazeroso, principalmente em momentos de maiores dificuldades, maiores cansaços. Sim. Por que uma vez ele estabelecido, algumas pessoas, e muitas pessoas, não vou falar que são algumas, cara, fogem daquela educação que eles adquiriram? Eu acho que é tão difícil reeducar a questão alimentar, e é tão bonito quando vê alguém que consegue ter os benefícios disso, mas de repente dá aquela escorregada e o voltar é tão difícil. É muito difícil, né? Eu acho que manter alguns hábitos na nossa vida é muito desafiador, assim como exercício. O exercício faz tão bem. Quando a gente termina um treino, a gente se sente tão bem, mas por que as pessoas param e lutam uma vida contra e largando academia, largando treinamento, mesmo fazendo bem, mesmo trazendo benefício imediato? Porque é muito difícil. A gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto. A gente busca esse conforto. Então, tudo aquilo que pode trazer um prazer imediato, que não dê trabalho, é muito sedutor. Mas a gente não pode relaxar na vida, a gente tem que se movimentar o tempo todo, né? Numa direção daquilo que faz bem. Então, é claro que se eu pudesse dormir todo dia até a hora de acordar naturalmente, eu faria isso, mas eu tenho uma obrigação que me impõe um horário para acordar. A alimentação e o exercício muitas vezes não tem essa imposição de alguém, é a gente que tem que ter a força de vontade. Agora, eu acho que ajuda muito quando a gente tem objetivos, né? Então, eu vejo isso muito no esporte. Eu atendo muito maratonistas, então quando você tem um objetivo ali de concluir uma prova, você quer bater um recorde teu, uma marca sua, você permanece um ciclo inteiro treinando e depois você coloca outro objetivo em cima. A alimentação, quando as mulheres querem emagrecer por alguma coisa, vão casar ou vai ter uma viagem especial, vão com muito mais determinação. Então, se está difícil manter esse hábito, a gente tem que ir se colocando metas, né, para que a gente se mantenha estimulado. Agora, existe um segredo, que vejo suplementação para quem vai fazer uma maratona, que precisa, porque é difícil aí sim conseguir isso em alimentação, tudo aquilo que é algo hercúleo, que é correr lá seus 42 quilômetros, que não é fisiológico. Exatamente. Né? Ou, eventualmente, esse objetivo da perda de peso de uma forma mais aguda, que no final das contas vai criar um hábito que, a meu ver, posso estar equivocado, por favor, me desminta se sim, não é sustentável, porque tem um objetivo dali, de repente, relaxa. Existe alguns ganchos, ou se você tem alguma sacada de pequenos objetivos que façam com que você desenvolva hábitos que sejam sustentáveis e mais a longo prazo. Existem eu acho que é muito difícil, além da força de vontade. Né? Eu acho que para cada um funciona uma estratégia. Eu gosto muito das metas pequenas. Então, eu mesma tenho um aplicativo que toda vez que eu treino, eu coloco uma marquinha ali. E se eu ficar mais que 2 dias sem treinar, eu vou ter um buraco ali que vai me deixar desconfortável. Então, eu vejo isso que muitos pacientes, quando anotam o peso diariamente, ou quando fazem um diário alimentar, ou quando anotam só o que comeram fora da rota, se sentem mais estimulados. Quando os pacientes mandam registro do que eles estão comendo, eles ficam mais cuidadosos em como montar esse prato, porque tem alguém olhando, alguém avaliando. Então, eu acho que os registros são muito legais, né? Tem os registros de hidratação, de quantos copinhos você está tomando por dia, que também a gente pode usar vários aplicativos para isso. Eu acho que funciona a gente definir as metas principais e metas possíveis e que são mais urgentes para nós, né? Cada um tem uma urgência.
Não colocar muita coisa e nem objetivos macros, tem que ser coisas bem pontuais, né? Não Então, ter tanta frustração, né? por exemplo, eu quero comer 2 frutas por dia porque eu não estou comendo nenhuma. Então, toda vez que eu consumir, eu vou fazer a minha marquinha ali. Qualquer fruta resolveria? Dentro dessa meta de formar um hábito novo, sim. Porque é muito mais importante a gente se movimentar numa formação de hábito, é como exercício. Se no começo o que for possível é uma caminhada que nem é muito vigorosa, que nem ajuda tanto na perda de peso, pelo menos eu estou me habituando a algo novo na minha rotina. E é muito válido. Com o tempo, naturalmente, eu vou intensificando aquilo, eu vou buscando outras atividades. No momento que você incorpora aquilo, o teu corpo te dá a resposta, porque se você deixar de fazer, o teu corpo vai sentir. E aí a gente vai aumentando o nosso amor próprio também. Esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa morada, que é o que a gente leva para a vida toda. Né? É como falar assim, olha, você, quando nascer vai ganhar um carro e você vai ter que ficar com esse carro pro resto da tua vida. Não tem troca de carro. Né? Você vai ter que manter ele bem, não vai poder passar nos buracos, vai ter que fazer a manutenção, vai ter que colocar um combustível de qualidade. Porque se você não cuidar, você vai continuar com ele capengando. Que eu acho que é o pior cenário, né? A gente viver mais, mas numa situação ruim. muito ruim. Tô achando o máximo, viu, Suzana? Nessa batalha constante aí que a gente tá vendo, que, como você mesmo disse, não deveria nem ter o nome, né, a alcunha, dieta anti-inflamatória, dieta antioxidante, porque são os alimentos que são importantes. Existe o contraponto de alimentos inflamatórios e oxidantes. Qual que é o balanço disso? O que a gente evita? O que são exemplos de dietas inflamatórias e oxidantes e o que são exemplos de dietas anti-inflamatórias e antioxidantes? Ou alimentos que representariam essas duas classes? De uma forma bem simples, os alimentos frescos, naturais, geralmente são muito ricos em vitaminas, minerais, em fibras, em fitoquímicos, em nutrientes com qualidades especiais na proteção da saúde. Então, uma alimentação à base de vegetais, de frutas, de proteínas magras, então peixe, uma carne branca, queijos mais magros, óleos mais favoráveis, então azeite, oleaginosa, sementes. É uma alimentação que traz uma quantidade imensa de alimentos protetores. E na outra direção, os ultraprocessados, os industrializados, aqueles alimentos que são muito modificados da sua forma original, são alimentos que trazem problemas, porque muitas vezes eles têm uma quantidade de aditivos grande, eles foram muito alterados, modificados, para que fosse viável a comercialização em grandes quantidades, né? Para que do ponto de vista comercial aquilo se sustentasse. Então, a gente tem que evitar alimentos embalados, né? O que se fala muito é desembalar menos e descascar mais. Mesmo que isso traga um pouco de trabalho, no momento que a gente consegue esquematizar a nossa rotina, vai muito no automático. E a gente deixa de ter prazer no industrializado, porque se eu como muito açúcar, eu não sinto o sabor da fruta. Minhas papilas gustativas já estão viciadas naquele sabor. Igual café com adoçante. Exatamente. Né? Eu não aprecio o café. Então, se eu começo a tomar café sem adoçante, depois eu não tenho mais volta. Não é fácil, mas depois não tem mais volta. Depois você não tem que se esforçar, é natural essa busca. Então, em geral, esses alimentos que contêm os enlatados, embutidos, os temperos caseiros, que tem muito sódio, os salgadinhos, as bolachas, esses alimentos que foram feitos para durarem muito tempo, eles precisam de uma quantidade de conservantes e de aditivos muito grande. Então, no geral, a gente deve evitar, não são alimentos proibidos, não tem que ter alimento proibido, mas eles não devem fazer parte do dia a dia. E nem serem usados para matar a fome, né, como base da alimentação. Ali é uma gula, é um prazer e pronto, assume dessa forma e segue o barco. Exatamente. Depois corre atrás do prejuízo, já sabendo de antemão. Perfeito.
Pergunta bem direta. O que é o resveratrol? Onde a gente encontra? Está se falando tanto disso, né? Sim. Parece que é miraculoso. O resveratrol é mais um antioxidante, né, presente principalmente nas cascas das uvas, mas também está bastante presente no cacau, no mirtilo também, que é roxinho, né? Também tem uma coloração parecida com a uva roxa. E ele está ali nos alimentos para trazer proteção para os alimentos de agressores externos. E também promove essa proteção para o nosso corpo. Sozinho ele não vai resolver nada, né? Se eu tenho uma alimentação rica em gordura, uma base alimentar pobre e tomar o resveratrol, ele não vai resolver. Ele é interessante no contexto de uma alimentação já muito bem planejada. Mas realmente é um antioxidante que vem trazendo resultados interessantes nos estudos e muitas vezes até em dosagens um pouco maiores que precisam ser concentradas em forma de suplementação. E a cúrcuma? A cúrcuma é outro, né, que é uma das da estrelas do onda. momento. Também é mais um alimento anti-inflamatório e de muito fácil aquisição, né? É interessante consumir a cúrcuma com uma pitada de pimenta, mas... Por quê? Porque a pimenta ativa o princípio ativo da cúrcuma, né? Então, aqueles shotzinhos que são indicados, eles sempre tem que ter um pouquinho de pimenta junto, ou ela já é comercializada com pimenta. Mas também não vai fazer diferença, né? Há o shot mágico que vai me trazer benefício antioxidante. Então, eu só comi tranqueira no fim de semana, mas eu garanti meu shot, isso não resolve. Mas é mais um reforço, né? Então, se no meu café da manhã eu tenho um pouco de gengibre, de cúrcuma, no meu almoço eu tenho bastante vegetais com sementes oleaginosas. À tarde eu incluo frutas diferentes, frutas vermelhas ou uvas que não entraram ainda na minha refeição. E à noite eu trago novos elementos, isso sim é uma refeição interessante. Nenhum deles sozinho vai trazer um grande benefício. Dessa classe que foi citada, vegetais e frutas, tem uma fruta melhor do que a outra? Se eu fosse concentrar em uma fruta. Não tem. Porque, imagina, a gente tem mais de 30 tipos de vitaminas e minerais, né? Todos são importantes. Para algumas pessoas, a gente precisa ter um aumento em determinado nutriente, mas, de uma forma geral, o conceito da alimentação completa é aquela que inclui todos os nutrientes, que trabalha um time. É como falar, olha, eu montei o melhor time de futebol, mas eu estou sem goleiro. Não adianta. Tem que ter todas as peças ali, porque o nosso corpo, os nutrientes trabalham numa sinergia muito complexa. Se está faltando um aqui, eu vou desbalancear a função do outro. Por exemplo, muitas pessoas consomem um monte de proteína, mas não consomem carboidrato. O corpo, na ausência do carboidrato, acaba roubando parte da proteína para essa função energética. Então, eu perco até a proteína para a função essencial dela. Tudo funciona como um time, não tem como a gente só olhar para um lado, né? A gente tem que ter essa combinação toda de nutrientes. Holístico, né? Holístico. Qual que é o papel do jejum para tudo isso, Suzana? O jejum é uma prática que vem sendo, né, bastante discutida e eu acho que é uma prática que funciona para muitas pessoas e para outras não. Eu vejo vários benefícios do jejum, em especial do ponto de vista clínico no controle glicêmico. Tem muitos estudos trazendo benefícios para diabéticos e pré-diabéticos. É curioso como, na prática, muitas pessoas que adotam jejum intermitente relatam que acabam tendo menos fome ao longo do dia, se tornam menos compulsivos. Aquele hábito de fazer pequenas refeições várias vezes por dia não funciona para algumas pessoas. E tem um benefício também de dar um tempo para o teu corpo processar o alimento, né? De dar um tempo para o teu corpo descansar um pouco de toda essa carga de digestão. Para o intestino pode ser interessante. E para a gente também entender que a gente não precisa comer tanto quanto a gente come. Né? Que quando funciona com menos tempo. Isso. Existe algum cuidado? Sim. Eu digo, qual o cuidado quando a pessoa se propõe a isso, achando que
escutou ali alguém falando do jejum intermitente, então vou ficar aí X horas, quando 16, não sei se isso varia, 12, 16, sem comer e pronto, acabou? Existem vários cuidados, existem vários modelos de jejum, né? Tem, por exemplo, jejum cetogênico, tem o jejum calórico, e tem um intervalo ali de horas sem comer que varia muito de uma pessoa para outra. Eu acho que o primeiro ponto é testar se o jejum funciona para mim. Como vai saber que funciona? Como? Primeiro, assim, eu fiz jejum, eu optei por fazer jejum no período da manhã, eu tô me sentindo bem? Eu tô me sentindo com energia? Ou eu tô mais letárgico, mais irritado? Outro ponto, eu tive a minha segunda metade do dia comendo mais compulsivo? Eu acabei comendo mais? Eu acabei compensando essas horas que eu fiquei sem comer? Ou não? Eu fiquei com o meu apetite controlado, eu me senti mais leve, me senti melhor, meu intestino funcionou bem. Então, acho que são esses dois pontos. É o bem-estar e o comportamento alimentar. Se tudo funcionou bem, a gente pode ir testando um jejum de 14 a 16 horas, mas aí tem um outro desafio que o meu corpo precisa de uma quantidade de nutrientes ao longo do dia. Eu preciso fracionar essa oferta de nutrientes para que meu corpo consiga absorver. Então, se eu tiver um jejum muito prolongado, em longo prazo, eu vou ter deficiências, porque certamente eu não vou... Vai ter tempo para suprir. Não dá. Se eu tiver 4 horas para comer num dia, 6 horas, meu corpo não dá conta de processar tudo que ele precisa. Perfeito, ou seja, a orientação sempre é fundamental. 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 Suzana, a alimentação caminha sozinha? A gente falou muito dela como um pilar, você falou muito, muito bacana, assim, de suplementação, sozinho não resolve nada sem base. Então, a alimentação como um todo é um pilar. Quais seriam outros hábitos que deveriam ser pensados, você como tendo participado de nutrição esportiva, de ambulatório de ginecologia, que é focado em mulher, que fez fisiologia do exercício, quais seriam outros hábitos que devem ser desenvolvidos para ajudar todo esse efeito positivo de uma boa alimentação? A alimentação, sem dúvida, tem um peso muito importante na saúde, mas certamente ela não caminha sozinha, né? A gente tem alguns pilares ali que trabalham juntos, como a Organização Mundial de Saúde define a saúde não como a ausência de doença, mas esse bem-estar físico geral que parte de uma alimentação equilibrada, da prática de exercício físico, do manejo do estresse, do manejo do sono e de um cuidado com a vida espiritual e social também, né? Interagir é muito importante, é algo que a gente não pode deixar de lado. Tá? A gente tem visto, especialmente entre os adolescentes, muito isolamento, abandonando muito essa vida em grupo para ficar ali no teu próprio celular, né? E um aumento na solidão das pessoas, um aumento de depressão. Isso está inteiramente ligado à saúde. Tudo isso está relacionado à saúde, né? Então não adianta eu dormir mal e achar que eu vou me sentir bem porque eu faço exercício e porque eu como bem. Também não adianta eu fazer exercício e comer errado, porque também se eu ficar fazendo exercício muito pesado, eu vou me machucar. Eu vou ter dor nas costas, né? Vou ter lesões. Então, tudo caminha junto. Não tem um fator dentre esses que é mais importante que o outro. Perfeito. Eu, como ginecologista, assim, o papel meu na vida da mulher é muito mais bem colocado, assim, socialmente falando, né? Exames preventivos, uma série de coisas, fora situações específicas. Qual que é o papel da nutricionista? Porque muitas vezes eu vejo, principalmente no consultório, da mesma forma que uma pessoa uma mulher precisa ter seu ginecologista, um homem, seu urologista, dependendo do momento, ou ter a sua referência, todo mundo talvez não precisaria de uma orientação nutricional? Qual que é esse papel dessa nutricionista? Em algum momento da vida eu acho que sim, né? Muitas pessoas
conseguem assimilar rápido o que é mais importante para a rotina e conseguem manter ao longo de uma vida, e outras pessoas precisam de um acompanhamento um pouco mais próximo em alguns momentos, em outros nem tanto. Mas o papel do nutricionista é de elaborar junto do paciente uma estratégia alimentar que ajude a promover saúde, bem-estar e longevidade. A palavra dieta, ela tem um peso muito grande, né? As pessoas associam dieta a restrições, a perda de peso, quando na verdade dieta é o plano alimentar de cada um, seja para o crescimento de um adolescente, seja para o esporte, seja para controlar uma doença, ou simplesmente para se sentir melhor. Então, o papel do nutricionista é caminhar junto com o paciente, entendendo a realidade dele, as demandas, o teu histórico de saúde, teus hábitos culturais e tudo que envolve essas escolhas alimentares, e propor soluções que sejam viáveis para que ele caminhe com saúde e também com uma relação saudável com a comida, né? Pensando dessa forma, sempre vai ser algo individualizado. Sempre. Ou seja, aquelas receitas que se pega na internet ou se passa em geral, a chance de dar certo é muito pequena. A chance de dar certo por um mês e depois trazer efeitos sustentáveis, muito negativos posteriormente, é grande. A gente sabe que dietas restritivas ou montadas não funcionam. O que funciona é a gente entender os nossos pontos a serem trabalhados e mudar nosso hábito alimentar. Isso é sustentável, isso pode se perpetuar por muito tempo. Um padrão engessado, simplesmente com um objetivo, por exemplo, de perder peso, está fadado ao fracasso. Vai durar 1, 2 meses e depois... Nas suas consultas, você consegue chegar nesse padrão individualizado já na primeira consulta, ou é fundamental o feedback da paciente? A interação é importante porque, num primeiro contato, a gente... monta um plano e o paciente tem que trazer para a gente como isso funcionou no dia a dia. Porque muitas vezes a realidade dele vai funcionar de uma forma diferente. Ele não prevê que vai ficar com fome, ou ele não prevê que a rotina vai mudar, ou que aquela estratégia vai ou não funcionar. A gente tem que experimentar e ir costurando esse plano, e montando. É um plano que se faz com o tempo. Não é uma medicação que trata um problema, né? É algo que se constrói. Quando e como um nutrólogo pode ajudar a nutricionista? São profissionais que atuam de maneiras bem diferentes e complementares. O nutrólogo atua muito com o diagnóstico, avaliando toda a parte clínica, a parte médica de saúde do paciente, e o nutricionista é o profissional responsável por elaborar o plano alimentar diante de um diagnóstico trazido pelo nutrólogo ou por qualquer outra especialidade médica. E, na teoria, qual que seria o perfil de um bom nutrólogo? Um bom nutrólogo tem que... Uma boa nutróloga. Um bom profissional, né, da nutrologia tem que conhecer muito bem o seu paciente. Então, além dos exames completos para entender como o corpo está respondendo àquele padrão de vida, ele tem que conversar bastante com o paciente para entender essa dinâmica de vida, qual que é o cenário que o levou daquela forma que ele está se apresentando. Então, o nutrólogo que não escuta o paciente, que já quer prescrever um monte de exames e até prescrever um plano alimentar sem conhecer essa realidade, não é um profissional que está tão atento, né? As questões têm que ser trabalhadas. Um bom nutrólogo é aquele que faz o diagnóstico, que escuta o paciente e que encaminha esse paciente para um profissional nutricionista elaborar um plano alimentar. E aí sim, um plano alimentar complexo, cuidadoso, bem estudado para cada um. Suzana, muitíssimo obrigado. Você vê que são assuntos que a gente vai indo, vai lembrando e vai conversando. Acho que assim, o papel que vocês exercem é fundamental e cada vez mais
fico muito feliz, apesar de muitas vezes desproporcionalmente exageros que aí até atrapalham, eu acho que a Sim. atuação. Eu fico muito mais feliz de as pessoas estarem atentas e reconhecendo o benefício que recebem aprendendo com vocês e consultando com vocês, acompanhando com vocês. E aí uma pergunta aqui para todo mundo, né? Vai que alguém ficou muito curioso quanto a isso, assim, se alguém quiser encontrar a Suzana Bonumar, ir lá, entender esse programa, como funciona esse food coach da Suzana, onde que a turma te encontra, Suzana? Olha, o meio mais fácil de me encontrar no Instagram, Suzana Bonumar, é o meu nome, e eu tenho vários posts, já dá para conhecer um pouco melhor do meu perfil, e lá tem todas as informações para entrar em contato com a nossa equipe. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço, Flávio, foi um prazer conversar com você, e é muito bom também ter profissionais médicos como você atentos e sempre atualizados a essa questão holística e de interação entre os profissionais, atuando de uma maneira muito mais completa e assertiva com os pacientes. Para a gente é muito importante também. Muito obrigado. Eu acho que o objetivo final o benefício não é meu, não é seu, é da pessoa que confiou a sua saúde a nós. Então não tem cabo de guerra, é todo mundo empurrando isso para frente. Beijo grande, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço.